Só recapitulando, na última aula a gente falou sobre CIT, né, que é um acrônimo, uma abreviação para Combinatorial Interaction Testing, e, em resumo, o que o CIT faz é descrever uma mecânica para você testar uma função. Né? E para que serve isso? Um teste de uma função, o teste funcional, é utilizado quando você quer, né, você observa o teu objeto de teste como uma função. O teu objeto de teste pode ser qualquer coisa, tá certo? Né? Pode ser uma unidade, um subsistema, tá certo? Mas tipicamente aquilo ali é um sistema, tá certo? Então a tua função representa um sistema inteiro que você quer testar, certo? Então a gente viu um exemplo como o browser Firefox, né? Alguma ferramenta de linha de comando do Unix poderia ser, tá certo? Poderia ser também até hardware, tá certo? Um componente, né, de hardware com vários, né, pins, com várias entradas possíveis, e você quer testar aquele hardware como se fosse uma função, certo? Uma função tem parâmetros, tá? Cada parâmetro respeita um determinado domínio, certo? Então, por exemplo, sei lá, o primeiro parâmetro pode ser um inteiro, né? O segundo parâmetro pode ser ponto flutuante, o terceiro parâmetro pode ser, né, 3 opções, tá certo? Sei lá, enumeration, tá? Né? Enfim, então o CIT descreve uma maneira, né, para você testar essa função, né, que tem vários parâmetros, de uma maneira mais é, equilibrada, de uma maneira mais, né, sistemática, tá certo? Que você consiga cobrir os parâmetros de uma maneira mais uniforme, entendeu? Com o objetivo de capturar, né, os erros que se espalham, digamos assim, no espaço de entradas, né, de maneira, né, desconhecida, tá ok? Enfim, pessoal, então essa era a ideia de CIT. Então, CIT é uma técnica para fazer teste de sistema, tipicamente é uma técnica que é usada para fazer o teste de sistema. E a gente vai ver hoje uma outra técnica que também é tipicamente utilizada para fazer teste de sistema, tá certo? Que é o teste de interface gráfica, tá certo? Então, existem algumas características. O teste de interface gráfica, como o nome está dizendo, é um teste que é construído de acordo, né, onde o objeto de teste que está sendo testado, não mais uma função, como a gente tinha falado antes, mas a interface gráfica de um sistema, certo? Então, né, e essa interface gráfica pode ser qualquer coisa que você imaginar, desde que tenha uma interface gráfica. Então, um sistema web. Então, você vai testar a interface gráfica e a interface web, tá? Mas poderia ser também, né, uma janela, tá certo? O teu sistema foi desenvolvido lá em janelas, você vai testar as janelas do teu sistema, tá? Enfim, pessoal, então, tipicamente, como vocês podem intuir, tá? Essa interface gráfica está testando o sistema, né? Através da sua interface gráfica, né? Então, você tem a interface gráfica, né? Que basicamente né, é a ponte entre o ser humano, né, o usuário daquela interface e o sistema, né, que está por baixo da interface gráfica. Né? Então, existem algumas características que a gente está mostrando aí nesse slide do teste de interface gráfica. Uma é que você não precisa de muito conhecimento técnico para você fazer o teste de interface gráfica. Tá? Então, isso também é uma das razões, assim, por consequência disso, da ideia ser tão, como é que eu posso dizer, atraente do ponto de vista comercial, do ponto de vista industrial. Né? Por quê? Do ponto de vista de um gerente de projeto ou de uma empresa, né, é mais barato, né, recrutar a gente para se fazer teste de interface gráfica do que desenvolvedores. Né? Então, eu posso contar uma história rápida aqui né, quando eu fui contratado, né, quando eu comecei a trabalhar, não no Sim, quando eu fui
contratado no meu primeiro emprego, eu ainda era aluno de graduação, né? Na empresa onde eu trabalhava aqui em Recife, né? Tinha uma sala que era dedicada aos testadores, né? E esses testadores, eles não construíam testes automáticos, testes mecanizados, né? Esses testes de unit, né? Ou seja lá qual for o outro framework. Então, o que eles faziam era realmente, né, clicar, né, criar testes manuais, né? Então, estava tudo na cabeça deles, mas eles conheciam muito bem o domínio da aplicação, né, a aplicação, o objetivo da aplicação, eles conheciam provavelmente melhor do que os desenvolvedores. Eles tinham um conhecimento mais geral, mais amplo do negócio, né? E os testes que eles faziam eram tudo testes manuais, né? E o objetivo deles, o papel deles ali era tentar encontrar a mesma coisa, né? Tentar encontrar problemas antes que o sistema saísse para o cliente, certo? Então, normalmente, pessoal, onde é que eu estou querendo chegar aqui? Normalmente, esse pessoal que trabalhava nessa salinha era um pessoal que não tinha formação técnica, tá certo? Então, muitas vezes, alguns deles não tinham nem curso superior. Acabavam, né, desenvolvendo conhecimento do negócio muito amplo, tá? Mas eles não chegavam lá, em nenhum momento, a construir testes automáticos. Eram tudo teste manual e teste de interface gráfica, porque não precisava, né, do conhecimento de programação, de desenvolvimento, né, entender, né, a organização do código. Certo? Então, é muito intuitivo também. Então, a outra característica do teste de interface, então, muito prático para você, por exemplo, fazer uma demonstração, né? Se você quiser fazer um teste, construir um teste de aceitação, né? Tipicamente, você vai usar teste de interface gráfica para fazer algum tipo de demonstração para né, os patrocinadores, né, as pessoas que estão pagando pelo projeto. Certo? Os comentários agora, características negativas, né, do teste de interface gráfica. Ele pode ser difícil de se manter, tá certo, pessoal? Isso é uma grande, né, grande crítica que se faz ao teste de interface gráfica. Então, por que isso acontece? Então, quando você constrói teste de interface gráfica, frequentemente você precisa fazer referência aos objetos da tela, certo? Então, você faz consultas do tipo, olha, me retorne um objeto que tenha, né, o texto tal, tá certo? Né, um objeto botão que tenha aquele conteúdo, tá certo? Né? Enfim, e aquele conteúdo, aquela string que você está utilizando ali pode mudar. Então o cara resolveu botar, sei lá, letra minúscula, ou colocar um espaço ali, tá certo? Né? Enfim, então a tua consulta não vai mais funcionar, entendeu? Então esse é um problema, certo? Isso quando não os testes de interface gráfica fazem referência direta a uma posição na tela. É mais sensível ainda, porque a tua tela, né, ela pode ser renderizada de uma maneira diferente, tá certo? Ou a posição relativa de uma janela pode mudar, certo? Então, um botão pode ser deslocado, tá certo? Isso quando não há um rearranjo mais dinâmico, né? Em algumas aplicações fazem, né, pelo tamanho da tela, né? Então os botões se reorganizam para seguir um determinado, né, os elementos de interface gráfica se reorganizam para seguir né, de acordo com um determinado padrão. Então, dependendo dos testes, de como o teste é construído, os testes podem falhar por conta, né, dessas restrições. Né? Um outro problema é que pode ser caro para se executar. O teste de interface gráfica precisa abrir telas para poder executar. Então, um colega outro dia aí falou sobre a possibilidade de você poder executar o teste de interface gráfica, tá certo? Mas sem renderizar a janela, tá certo? Então, existem certos
browsers, né? Na verdade, não sei nem se é o browser ou se é o driver, né? Que existe, né? Aqui só para o termo técnico, você tem o teste, né, de interface gráfica, você tem a tua interface gráfica e frequentemente você tem um driver, né, para controlar a execução dos teus objetos de interface gráfica, certo? Então, o que o colega falou é que existe um driver aqui, né, que pode ser usado, que não renderiza a janela, mas ele constrói um modelo, basicamente, da tua interface gráfica, né, de forma que esse modelo consiga ser construído muito rapidamente, né, ao invés, né, sem utilizar a própria janela, de fato. Tá ok? Né? Enfim, pessoal, eu espero que tenha ficado claro. A gente desenvolve isso mais na frente, né, se vocês tiverem dúvida. Tá certo? Então, isso é uma opção para acelerar a execução de testes, como o teste do Selenium, por exemplo. Certo? Uma outra coisa é que ele precisa de um ambiente especial. Então, se você está rodando isso aí na nuvem, por exemplo, que é bastante comum hoje em dia, você ter um ambiente de integração contínua, né, e você rodar isso na nuvem, né, assim, vai ser mais problemático você executar os teus testes lá dentro. Você certamente vai precisar rodar os teus testes num ambiente como esse que eu acabei de falar aqui, tá certo? Com um driver que não renderiza a imagem de fato, tá certo? Da tua interface gráfica, mas usa um modelo da tua interface gráfica ao invés disso aí, certo? Então, alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal, antes de eu começar a falar sobre o Selenium, sobre esse capítulo aqui, né, da nossa disciplina? Alguém tem alguma dúvida? Professor, bom dia, eu tenho uma dúvida. Tá, Matheus, Professor, falei. qual o senhor sabe dizer, assim, qual a adoção desse tipo de abordagem no mercado? Porque, Olha, só complementar, né? Eu já trabalhei, assim, numa empresa e a gente fez uns testes baseados em Selenium, sendo que isso era muito custoso, tanto para manter quanto para executar, demorava demais. E a gente decidiu que não valia a pena e realmente a parte de interface era melhor testar manualmente. Aí eu queria saber do senhor, se eu sabe qual é a adoção, ou se existe alguma estratégia para melhorar aí. olha, Matheus, assim, tem várias partes aí, a tua pergunta tem comentário, tem aspectos diversos aí, tá certo? Então, o que eu posso te falar é que a adoção é tremenda, tá certo? A adoção de Selenium é muito grande, certo? A adoção de Selenium ou outras ferramentas, só que Selenium realmente eu diria que é uma das mais populares, certo? Então, vocês podem, sei lá, faça alguma consulta no Google como, sei lá, Popularity of Selenium. A gente pode até brincar com isso aí agora, mas eu não quero criar uma digressão aí, né, na aula. Mas, enfim, eu diria que é muito grande a adoção. Eu não estou a par sobre localmente, né, localmente, assim, no ambiente aqui, né, do Recife, do Porto Digital, etc., quão grande é. Mas eu diria que é grande, porque pelos alunos que vêm até a mim, às vezes eles mesmos me ensinam coisas, entendeu? Né? E eles me falam que realmente usa o Selenium, né, dos módulos aqui, onde os alunos sempre tem alguma coisa a falar, porque um ou outro, né, frequentemente vários alunos na turma já têm alguma experiência com o Selenium. Então vamos fazer um teste aqui. Então a turma tem aqui 22 alunos agora aqui. Me digam aí, coloque o nome aí no chat, quantos de vocês já tiveram algum tipo de experiência com o Selenium? Só para fazer uma verificação rápida aqui. Professor, Diga. é, a cadeira de engenharia de software para ciência da computação usa. Usa, né? Ensina um Pois é. pouquinho de Selenium. Vocês estão vendo aí, eu não sei se foi o Matheus, quantos falaram aí, mas assim, está aparecendo aqui um monte de gente aqui.
Não, é Matheus, Igor, Fernando, Laís, Vinícius, Rafael, tá certo? É lógico, assim, vocês poderiam falar aí, a gente poderia perguntar de interface gráfica, eu acho que vai aparecer mais gente ainda, né, falando sobre isso, mas, em resumo, em relação à popularidade, Matheus, eu acho que é grande, tá certo? Só que você falou de custo, certo? Então, é lógico, isso existe um aspecto aí muito socioeconômico, tá certo? Que eu não vou entrar em detalhes, mas, né, brevemente, só fazendo um comentário. Então, se você tem um ambiente, tá certo, onde é muito barato você contratar gente, certo? É muito barato você contratar gente, a mão de obra é muito barata, certo? Muito provavelmente, nesse mesmo ambiente, vai existir uma resistência maior à adoção, né, de estratégias de automação, tá certo? Né? Se você tem, né, o custo da mão de obra é muito mais alto, as pessoas vão querer automatizar mais coisas, tá certo? Então, isso é você tem que compreender essa dinâmica, entendeu? Então, eu não vou entrar no mérito socioeconômico, falar, enfim, de onde a gente vive, né, o Brasil, Recife, custo de mão de obra. Eu não vou entrar nisso aí, que isso é um aspecto fora do escopo da nossa disciplina. Mas eu quero que você compreenda isso, entendeu? Se o custo da mão de obra é barato, né, vai haver mais resistência para se automatizar coisas. Porque as pessoas vão querer, tá certo? Olha, eu não vou querer perder meu tempo automatizando, porque tem gente aqui para fazer isso aí manualmente para mim, entendeu? Dando cliques aqui, né? Fazer isso para mim. Voltando para aquela história lá da eu comecei a trabalhar, lembra? Né? No outro limite, se o custo de mão de obra é muito caro, as pessoas vão querer automatizar alguma coisa. Afinal de contas, elas vão querer capturar erros. Vai ser mais barato capturar erros antes. Né? Só que ficar se repetindo aquele teste manual é muito caro. Então as pessoas vão querer automatizar coisas. Então existe esse limite aqui. Onde a gente se situa nessa reta aqui do custo de mão de obra, né? É difícil eu te falar, tá certo? Mas eu só quero que você compreenda que existe essa tensão, tá certo? Entre a automação e o custo da mão de obra, tá? Então é só para você refletir isso aí, certo? Agora, falando diretamente sobre o que você perguntou, né? Professor, tem como tratar o problema do custo dos testes e o problema do custo, tá certo? Né, da execução? Olha, o primeiro, o mais fácil, que é o custo da execução, tá certo? Então, né, uma estratégia comum para se adotar é o uso desses drivers Ghost aí. Isso aí é comum para se usar, entendeu, Matheus? Né? Então, esses drivers Ghost, né, eles não, se eu não me engano, é esse realmente o nome. Eles não constroem a interface gráfica. A tua interface gráfica ela não é renderizada na tela, entendeu? Então, isso é um custo muito grande para se renderizar a tua interface gráfica, né? Para você construir os objetos de interface de imagem. Dito isso, eu não sei se isso funciona em todos os sistemas. Né? Assim, eu sei que isso, para interface web, isso existe, entendeu? Né? Então, basicamente, o que esses drivers de execução fazem é não construir a interface gráfica, mas, ao invés disso, construir um modelo da interface gráfica. Assim, faz de conta que eu tenho na minha tela, está na posição tal, tem os objetos tal e tudo mais. Mas esses objetos não são de fato renderizados. E na verdade não precisa, porque não tem um ser humano ali olhando. Esse teste está sendo executado. Entendeu? Não tem um ser humano, ninguém está olhando para a tela. Então, a rigor, não precisa renderizar aqueles objetos. Então,
respondendo a tua primeira pergunta, eu não sei, né, para, sei lá, outros tipos de testes, como, por exemplo, teste mobile, entendeu? Teste para Android, teste para Windows, tá certo? Para janelas, certo? Mas para teste de interface web, eu sei que existe esses drivers de execução chamado Ghost ou alguma coisa similar, Ghost de fantasma, entendeu? Né? Onde só os modelos da interface são de fato executados e os testes são executados muito, muito rapidamente, entendeu? Né? Voltando para a primeira parte da tua pergunta, em relação ao custo de manutenção e de escrita, certo? Olha, o custo de escrita, então são dois custos, assim, as pessoas precisam tentar separar, tá certo? As duas coisas. Existe o custo da escrita do teste, tá certo? E o custo da manutenção do teste, certo? Então, o custo da escrita do teste, olha, é uma nova linguagem, entendeu? Né? Você tem que compreender a biblioteca que você está utilizando. A gente vai ver duas bibliotecas, mas não tem nada do outro mundo. Né? Eu diria que a curva de aprendizado para se aprender a usar adequadamente essas ferramentas é muito baixo. Muito baixo. Então, o custo para se aprender a utilizar, né, para se construir novos testes, né, eu sinceramente acho que é muito baixo. Então, se vocês desistiram por conta disso, eu acho que talvez tenha existido um pouco de ansiedade, entendeu, Matheus? Né? Se vocês tivessem insistido um pouco, talvez a curva de aprendizado, vocês iriam aprender, né? Se vocês tivessem resistido, né? Aprender aquilo ali, eventualmente vocês iriam construir testes mais rapidamente. Agora, em relação ao custo de manutenção, sim, isso aí é realmente delicado. Então, se você está. Se o sistema está muito em ebulição, entendeu? Então, tem muitas telas mudando de lugar, sendo rearranjadas. Então, é esperado que os teus testes vão ficar, né, inválidos. Vai invalidar os teus testes muito rapidamente. Então, existem várias estratégias de se fazer isso aí. Então, uma delas é você esperar. Você não começar a fazer os teus testes de interface gráfica naquele momento. Entendeu? Que a interface gráfica ainda está muito em ebulição. Entendeu? Você aguardar um pouco ou começar a fazer os testes de interface gráfica em partes que estão mais estáveis. Mas isso requer um pouco mais de sensibilidade. Mesmo assim, existem mais práticas, entendeu, Matheus? Né? Mais boas práticas para se escrever testes de interface gráfica. Então, a disciplina da gente também não está falando sobre isso, mas tem muito material online falando sobre isso. Boas e mais práticas para o teste de interface gráfica, tentando evitar justamente esse problema de custo de manutenção da interface gráfica. Tá ok? Então, assim, eu espero ter respondido aí as tuas perguntas, tá certo? Mas, recapitulando, olha, sim, eu acho que teste de interface gráfica é muito, muito popular. Então, se houve resistência para adotar teste de interface gráfica, automação do teste de interface gráfica em uma determinada empresa, eu imagino que vai ter muita resistência para, né, para várias outras, né, políticas, várias outras, né, soluções de automação, tá certo? Porque eu diria que é uma das coisas que são mais fáceis, que é mais fácil de se adotar, certo? Né? Pelo menos em testes, tá? Selenium é uma das ferramentas mais populares que existe para a automação do teste de interface gráfica web, tá? Enfim, tá ok? Né? Eu falei também sobre essa tensão que existe entre, né, o custo da mão de obra de uma determinada sociedade, né, de um determinado ambiente, né, de um ecossistema aí onde você vive, né, o custo de mão de obra e automação, certo? De uma maneira mais geral, testes em particular. Se o custo é muito baixo, vai haver mais resistência, entendeu?
Porque as pessoas vão simplesmente, não, eu não vou querer colocar meu recurso aqui, ele vai simplesmente fazer aquilo manual, eu simplesmente contrato aqui meia dúzia de pessoas para fazer isso. Lógico, no limite, eu não estou dizendo que é assim, tá certo? Aqui, por favor, certo? No outro limite, certo? As pessoas vão fazer o contrário. A pessoa, olha, é muito caro o meu recurso, eu estou contratando aqui, né, engenheiros do SIM, do Centro de Informática, mão de obra muito cara, certo? Eu vou querer, né, colocar a energia deles em fazer para algo mais, né, intelectual, mais desafiador, né? Então, vamos tentar automatizar o que é possível automatizar, tá certo? Né? Para, né, direcionar a energia desse pessoal no que é mais desafiador para mim, certo? Então, existe essa extensão, eu só estou apresentando para vocês entenderem, né, né, a razão de existir essa tensão entre essas duas variáveis, tá? Né? E por fim, né, eu falei sobre como se mitigar o custo, né, de criação e o custo de, né, e o custo de manutenção, né, e o custo de execução, desculpa, certo? Então, o custo de criação dos testes, o custo de manutenção dos testes e o custo de execução. Comecei de trás para frente, na verdade, eu comecei a falar do custo de execução, depois fui para o custo de criação, depois para o custo de manutenção, certo? Então, falando de uma maneira mais linear aqui, tá? O custo de criação é algo que não deveria ser problema, entendeu? Então, a gente vai ver aí, não tem nada do outro mundo sobre a tecnologia, é algo simples. Então, se houve dificuldade ali, provavelmente as pessoas desistiram fácil, desistiram rapidamente, né? Não houve muita resiliência na tentativa de se usar as ferramentas. Custo de manutenção, sim, é problemático, tá? Então, pode ser que sua tela mude, estiver muito em ebulição, você vai ter uma dificuldade muito grande para manter, porque os objetos mudam, você vai ter que mudar o teste de interface gráfica, certo? Então, a ideia aqui é você começar a testar quando a sua tela começar a ficar mais, né, mudar menos, né? Então, esperar um pouco mais, e antes disso aí, você tem vários outros tipos de testes que você pode automatizar, certo? O teste do sistema diretamente sem usar a interface gráfica, outros, né, testes, né, tipos de teste, né, teste de caixa branca, né? Enfim, pessoal, e por fim eu falei sobre o custo de execução do teste. Aí, né, eu comentei particularmente sobre, né, o uso desses drives de execução que não requer, tá certo, a construção da interface gráfica, literalmente. Mas, ao invés disso, esses drivers, eles constroem modelos que representam os objetos de tela, mas não renderizam aquilo ali. São extremamente populares quando você se executa esse tipo de teste, por exemplo, na nuvem, entendeu? Né, onde você, olha, tem um servidor lá que nem monitor tem, não tem, né? Talvez não tenha nem placa de vídeo, alguns desses monitores, né? Não faz nem sentido você construir objetos de tela, tá ok? Né? Enfim, pessoal, Matheus, eu respondi a tua pergunta aí, então desculpa aqui, mas porque foi uma pergunta boa, então eu acabei me alongando.